Essa é a história de uma cidade voltada para o mar. Do mar vieram seus primeiros habitantes, pescadores que tiraram dessas águas seu sustento, sua devoção e marcaram para sempre a cultura desse lugar. Incentivaram a construção de barcos, participaram da criação de um porto. Essa é a história de Navegantes. Tudo começou na ponta esquerda da foz do rio Itajaí-Açu. Esta praia, o lado norte do rio, era um pontal de areia entre o rio e o mar. E, por ser um pontal de areia devido a esse aspecto arenoso, ele passou a ser o pontal de areia, chamado também Arraial do Pontal. Junto com esses pescadores foram chegando outras famílias, vindos de Penha, vindos de São Francisco. Aí nós temos as primeiras famílias aqui, as pioneiras, digamos. Chegaram os Mafra, os Coelho, os Palumbo, quantos outros, Rodrigues dos Passos, Vieira. Chegaram depois os alemães, o Reiser e o Miller. Então o povoado foi se desenvolvendo. Bem, na minha época aqui era bem pouquinho a casa e era 3 famílias aqui só. Que tinha aqui, né? 3 famílias. E o resto era uns poucos assim, meio salteado, né? Mas era bem pouca gente. Quando eu me criei era deserto, não tinha nada de estrada, era só picadinha de mato por aqui, lá por trás, aqui pela frente. Isso aqui, essas beiradas aqui, a gente pescava por tudo aqui nessa beirada aqui, ó. Dava 5 metros, 6 metros de profundidade. Criei meus filhos mais na safra do bagre, que eu era o maior matador de bagre. Eu fui um dos maiores matadores de bagre aqui dentro, considerado. O bagre, antigamente, ele entrava de barra dentro, ali na Ibama ali, o barco da Ibama ali era um cerco, de tão fundo que era. Era um cerco ali, no primeiro gorno de baixo, ali era outro cerco. Ficava semana o bagre, tudo preso ali dentro da rede ali. E eu vendendo de pouco, sim. Se desfazia a carroçada para um, 3 caixas para outro, vivia assim de tanto que existia. E hoje em dia, para matar um bagre é um trabalho sacrifício. Não sobrevive mais da pesca, mas pesca ainda. Tem rancho, tem embarcação. Eu faço a rede, faço a embarcação, já fiz, né? Agora não posso nem com o peso de serrote, porque antigamente era de serrote, né? Antigamente não tinha como fazer outra coisa, né? Porque não plantava. De um certo da praia para lá, de Navegante, lá tinha engenho de farinha, tinha gente fazia uma plantaçãozinha, e de lá para cá era tudo pescador. Interessante que meu avô era pescador, meu pai era pescador, nós pegamos uma função de ser pescador. Meus pais era tudo pescador, tudo. Um dia só morreu 3 na barra aqui. Aqui na barra de Cabeçudo, ali de Itajaí. Ali naquela boneca, nós chamamos boneca ali, né? Aquele farol ali, não tem? As 2 ali. Tem a nossa aqui e a de lá, né? Meu pai e 2 irmãos morreram ali. Me barraram ali, meu pai até hoje não foi achado. E os meus irmãos deram lá em Camboriú, foi enterrado numa esteira. Aqui, ó. O pescador não tem dinheiro nem para se enterrar. Agora ainda é quase assim ainda. E neste arraial do Pontal morava também o português Dedida. O Dedida tinha duas imagens de santos, Santo Amaro e São Sebastião. Com a imagem de Santo Amaro, ele sai pelas redondezas, pelos caminhos, cantando, dançando fandango, acompanhado pelos moradores do local. Então, os moradores do local passaram a ser devotos de Santo Amaro. Nós temos, inclusive, uma imagem histórica de Santo Amaro de bem mais de 100 anos, uns 150 anos. Como a igrejinha tinha por padroeiro Santo Amaro, os moradores eram os Amaros. Os administradores da capelinha adquiriram um sino muito humilde. E esse sino tinha um bimbalhar também humilde, que chegava do outro lado do rio
bem baixo. Dengo, 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 dengo. E aqui em Itajaí o pessoal atirava no pessoal de Navegantes com a funda, o estilingue, aquele sling, né? E eles pegavam as pedras aqui na beira do rio, que eram umas pedrinhas redondas conhecidas por cadeado. Aí Navegantes, o povo de Navegantes chamava o pessoal de Itajaí de cadeado. Aí a briga era entre dengo-dengo e cadeado. E quando acontecia alguém de Itajaí ir dançar um baile em Navegantes, aí o pau pegava, dava uma briga muito feia. O povo de Itajaí corria para pegar a lanchinha para atravessar para Itajaí. Mas tinha que ir lá na casa do homem chamar ele primeiro, para ele vir ligar a máquina, não dava tempo. Ele ia ser pego e a briga ia... O pessoal se jogava na água e atravessava a nado o rio para Itajaí. Então, os moradores de Itajaí passaram a chamar, por causa do sino, que deram o nome de dengo-dengo, passaram a chamar os moradores do lado de cá de dengo-dengo dos Amaro. Mas os Amaros observaram que em Itajaí a igreja da Imaculada Conceição era cercada e no portão tinha um cadeado que estava enferrujado. Muito criativos, os Amaros começaram a chamar, por provocação, os moradores de Itajaí de cadeados, ou cadeado enferrujado. Chamavam os cadeados aos Amaros. Dengo, dengo dos Amaruru. Os Amaros respondiam, cadeado enferrujado és tu. Manuel Gaia era devoto de Nossa Senhora dos Navegantes. Manda buscar no Rio de Janeiro a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, para entronizar na capela de Santo Amaro. O povo volta-se para a Santa. São agora os devotos de Nossa Senhora dos Navegantes. Essa devoção começou a se consolidar cada vez mais. E surgiu, então, o desejo de erguer um templo que recebesse o nome dessa Nossa Senhora. E foi trazida uma imagem do Rio de Janeiro, que nós temos até hoje essa imagem original, centenária, mais de 100 anos. Essa devoção, ela surgiu pela necessidade dos homens de terem uma estrela do mar, um farol que iluminasse os caminhos e que permitisse voltar aos portos seguros. Depois disso foi erguida uma pequena capela, pitoresca, muito singela, e que ficou construída até 1960, quando então se viu a necessidade de ampliar o espaço físico, porque Navegantes começou a crescer. Ainda não éramos município. E esse templo, para que isso acontecesse, se reuniram grupos de amigos. Através de rifas, de doações, eles conseguiram erguer esse templo que ainda hoje é nosso orgulho. Aquele santuário ali hoje, eu tenho a honra em dizer que carreguei muito tijolo ali para fazer aquela igreja. Era adolescente, menino de 13, 14 anos quando foi feita a igreja, né? Inclusive eu fiz a comunhão na igrejinha velha. Então nós estávamos construindo as cunas, isso no ano 2001, aí veio então o convite para nós substituir aquele barco na procissão de levar Nossa Senhora dos Navegantes em 2002. Então a gente apurou, fez tudo, e por incrível que pareça, a festa foi 2003, em 2002 foi dia 3 de fevereiro. Aí ela carregou a Santa, dia 4 de fevereiro ela começou a trabalhar daqui, foi para Pissarra trabalhando. Mas o primeiro trabalho que ela fez, essas cunas, foi carregar a imagem de Nossa Senhora Navegante. Parece que ela foi abençoada de um modo que até hoje, graças a Deus, nunca incomodou, até hoje nunca deixou ninguém, um turista com problema, com nada. Parece que cada vez que ela sai, Nossa Senhora Navegante vai na frente dela.
bairro de Navegantes, que fora antes também o Arraial dos Navegantes, ele vai se desenvolvendo uma vez bairro e constrói estaleiros para fazer barcos de pesca. O povo, orientado pelos administradores do bairro, querem agora se desligar de Itajaí, porque o bairro está bem desenvolvido, já pode ter sua vida própria. Então eles lutam para a sua libertação de Itajaí, né? É quando eles têm sua autonomia no dia 26 de agosto de 1962. É quando se dá a emancipação de Navegantes. Daí para cá são novos tempos. Tudo prospera ainda mais. Uns empresários espanhóis que vieram para cá, trouxeram a construção naval. E devido à cidade, do jeito que trabalhava, que funcionava, todos praticamente foram para o lado da construção naval. E a gente que nasceu aqui, a família também foi para esse ramo. Hoje nós somos em 3 irmãos e todos os 3 estão ingressando na construção naval até hoje. Já te falo até por mim. Tinha 10 funcionários. Aprendi a profissão. No meu caso, comprei isso aqui. Outro trabalhava comigo, aprendia, comprava um terreninho, tinha trabalho, botava o estaleiro ali. Outro botava aqui, outro botava ali. Então aconteceu que a necessidade de estaleiro foi com que fez os estaleiros navegantes dar uma grande contribuição até na emancipação do município, até na evolução do município, com a migração também, os estaleiros ajudou muito, porque veio muita gente de fora. Hoje eu tenho funcionários e 90% dos meus funcionários não são daqui, são todos de fora que vieram já há bastante tempo, mas não são daqui da cidade de Navegantes. Porque veio as firmas grandes, daí aí veio gente de fora. Os estaleiros são mais estaleiros construídos. São Domingos passa a ser o reduto, o lugar dos estaleiros, que vão dar a Navegantes uma determinação de o lugar da engenharia naval bem determinada, e a mão de obra especializada, porque eles têm a engenharia naval bem qualificada. Então foi o desenvolvimento de Navegantes. Navegantes deu um pulo por causa desses empreendimentos que vieram para Navegantes, né? Navegantes eu conhecia a estrada de areia, não era nem calçamento, areia. Areia. São Domingo ali, quando passava ali em São Domingo, tinha lá ali, chegando ali perto do estaleiro do Zé Olavo, ali tinha o cotovelo dos Usos. Aquilo ali era uma areia tão danada de andar de bicicleta que não dá nem para... Hoje Navegantes é um paraíso. Tudo era muito pacato. Os moradores de Navegantes, os nativos, na falta de energia elétrica, a gente conhecia quem estava andando na rua pelo jeito de andar. Por Navegantes, o novo município abriga o aeroporto Ministro Vitor Conder, com linhas internacionais. É instalado o portonave, o comércio se desenvolve. No começo, a população nunca acreditou que ia sair um porto, né? Porque um porto não é uma coisa gigante. E demorou a cair na ficha que ia sair esse porto. E daí foi a população foi acreditando conforme a construção dele, né? A Docas, a Companhia Docas do Rio de Janeiro, que era quem gerenciava o porto de Itajaí na época, iniciou uma dragagem desse rio, tirando todo esse assoreamento do rio e jogando nessa área de Navegantes, que na época era um banhado, um brejo, inacessível. Não tinha como uma pessoa andar ali, transitar ali de jeito nenhum, de forma nenhuma.
Aquilo ali era um mato, aquilo ali era um banhado, que Deus o livre. E a Portonave se implantou ali, e uma das coisas que eu notei quando me ingressei no trabalho na Portonave foi justamente aquilo que faltou no passado, preocupação com a questão ambiental. E quando eu adentrava nos portões da Portonave, sempre vinha na minha cabeça aquela imagem da área como era antigamente, como era há 30, 40 anos atrás, inacessível, inacessível mesmo. A cidade cresceu, nossa cidade era considerada o quê? Uma cidade depois do valo, que eles diziam que o rio era um valo. Hoje não, hoje é uma cidade conhecida por tudo quanto é lugar, no mundo até. A cidade cresceu, hoje é bem estruturada. Antigamente não, quando não tinha porto não tinha nada, aqui era só um dormitório do pessoal que trabalhava em Itajaí, só isso. O que falta na realidade mesmo é terminar essa 470 que está uma vergonha, né? Não tem mais como a gente sair da cidade sem esbarrar nessa pouca vergonha ali, né? Que não, eu nunca vi liberar um porto para funcionar sem o acesso dele. Usar o mesmo acesso da cidade para o porto, isso aí é um grande defeito que teve. Quando começou a parar esses navios de carga geral, de açúcar, a granel e todo esse material pesado, e começou a surgir o congelado e a carga containerizada, o trabalho ficou mais atraente, menos esforço. E a remuneração tornou-se bem melhor, porque era por tonelagem, então o container fazia com que a tonelagem fosse bem mais alta num período de produção. O meu pai era estivador, os meus primos todos são estivador. É praticamente de família, não tem? Nós viemos na geração de estivador e continuamos até hoje. Para nós que trabalhamos lá, nós achamos até fácil de fazer, um serviço muito perigoso, um serviço judiado, porque não tem manhã, não tem tarde, não tem noite, nós estamos prontos todo horário para trabalhar. Só que é um serviço de paixão, não tem? De amor, porque tu não vê outro serviço igual para nós, não tem, na nossa opinião. Então eu não penso nunca em largar aquilo. Atividade portuária, indústria naval, religiosidade e pesca. Foi a relação com o mar que construiu a Navegantes que conhecemos hoje. Uma cidade que completou em 2017 55 anos e é o lar de mais de 77 mil pessoas. Aqui a cidade, se pode se dizer, um dos melhores lugares para se viver, principalmente Navegantes, que nós vivemos na beira do rio, não corre o risco de enchentes e uma certa tranquilidade que a gente tem para viver. Então eu nunca pensei em sair daqui e não penso em sair. É aqui que eu vou ficar até o final. Mas eu não penso em sair daqui nunca. Meus filhos, daqui só para o buraco. Daqui não tem mais como correr para outro lugar. Meu ramo de vida aqui, vai ali, hoje boto a rede, não tira nada, amanhã não tira nada, mas um dia tira o peixinho. Aí eu aguento porque sou aposentado. Eu gosto daqui de Navegantes, né? Sou daqui de Navegantes e estou sempre aqui. A gente está tentando, nadando contra a maré e indo aí. Eu fiz a minha família aqui, vou ficar por aqui, meus filhos é tudo pontaleiro, que nós chamamos de pontal aqui, né? É tudo pontaleiro, meus netos, a maioria é pontaleiro também. Um bocado nasceu, é navegantino, mas né, um bocado nasceu ali na Machado, ali, pra cá do Machado, São Domingos, sabe, né? Os netos, mas é tudo daqui, é tudo daqui. Eu costumo dizer, né, que Jesus teve no mundo 33 anos, 30 foi navegante. De 33 anos de vida, 30 ele veio navegante. Porque tão boa na cidade que é. Navegantes, terra onde as ondas do mar rolam fagueiras, onde o sol amanhece entrando pelas veredas, onde os quatro ventos sopram cantantes, terra de Nossa Senhora dos Navegantes.